Olá, eu sou a Eliane e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre modalidades organizativas. Já conversamos sobre a importância do planejamento e sobre o que ensinar ao longo do ano. Agora temos que colocar isso em prática, né? Como as crianças não aprendem no mesmo ritmo, estamos propondo que o trabalho seja feito através de modalidades organizativas. Essa metodologia proporciona uma flexibilização do tempo determinado para uma atividade, permitindo que seja feita a retomada de conteúdos caso necessário. Nesse sentido, você, professor, pode resgatar informações relevantes à medida que a avaliação processual ocorre. Em outras palavras, é uma forma de planejar que oferece possibilidades de reorganização dos seus planos de trabalho. Vamos falar de algumas modalidades que certamente você já trabalha com uma delas. Atividade permanente, sequência didática, projetos e atividades independentes. Vamos entender melhor sobre cada uma delas e vamos conversar também sobre como organizá-las. Vamos lá! As atividades permanentes acontecem com regularidade, ou seja, diariamente, semanalmente, mensalmente, durante um determinado período, seja curto, médio ou longo prazo. Enfim, elas têm como principal objetivo criar um contexto para que o aluno fique mais familiarizado com determinado tema. São importantes para o desenvolvimento de determinados procedimentos, hábitos e atitudes que precisam entrar na rotina de estudo do aluno. Podemos citar alguns exemplos: os modelos diários de leitura, que possibilitam que os alunos aprendam mais sobre a linguagem e desenvolvam o hábito de leitura. As atividades que precisam sistematizar a prática, como exercícios, desenhos e até momentos de higiene e alimentação. E também tem as rodas para conversar sobre as notícias e os acontecimentos do dia, já que é muito importante que a criança aprenda a se interessar em buscar informações sobre o que está acontecendo no mundo, não é mesmo? Uma outra modalidade é a sequência didática. Sequências didáticas são atividades planejadas que evoluem no nível de dificuldade, ou seja, o conteúdo que vem a seguir depende do que já foi realizado e aprendido anteriormente. Então, as sequências didáticas finalizam no domínio de um conteúdo. Podemos citar 3 exemplos: desenvolver um trabalho com gráficos e tabelas, pois trabalha-se a organização de tabelas com linhas e colunas para depois transformá-los em gráficos. E a exploração dos sentidos, onde a criança identifica as partes do corpo, a capacidade e a sensibilidade de cada uma delas, reforçando os sentidos visão, audição, tato, olfato e paladar. E o trabalho com gêneros textuais, que também pode ser desenvolvido com sequências didáticas, pois exploramos as características de um determinado tipo de texto e conhecemos diferentes autores para depois conduzir a produção desses textos. Se compararmos as atividades permanentes com as sequências didáticas, podemos dizer que as atividades permanentes possuem periodicidade definida. Elas repetem-se de forma sistemática e previsível, diária, semanal ou quinzenalmente, e possuem como principal característica sua regularidade, priorizando a sistematização de hábitos e atitudes. Já as sequências didáticas possuem periodicidade variável e têm como característica principal a sequência crescente de realização, objetivando a assimilação do conteúdo. Na próxima pílula do conhecimento, vamos falar sobre os projetos e sobre as atividades independentes. Ei, gente! Voltei e hoje vou falar um pouquinho mais sobre as modalidades organizativas. Já conversamos sobre as atividades permanentes e sobre as sequências didáticas. Agora vamos falar um pouco sobre projetos e atividades independentes. Vamos lá! Começando com projetos. Certamente você já trabalhou com a metodologia de projetos, mas sempre vale a pena retomar e refletir, não é mesmo? Mas afinal, o que é um projeto? Normalmente temos vários projetos na vida e quando desenhamos nossos planos, temos claro qual é a realização final desse propósito. Pode ser uma viagem, a compra de um carro, a compra de uma casa, um projeto de carreira. Podemos ter muito desses planos ao longo da vida e eles culminam na realização de um objetivo. Mas até chegarmos lá, são necessárias várias etapas: ganhar dinheiro, guardar dinheiro, tirar passaporte e visto no caso de viagens, enfim, o projeto é desenvolvido em etapas. O trabalho com projetos na escola não é muito diferente disso. Haverá um empreendimento final e uma culminância após uma sequência de etapas. Para alcançar o objetivo, é importante ressaltar que o projeto tem um tempo previsto para a realização. Pense,
tenho o projeto de uma viagem e minha economia para que ela aconteça vai depender de quanto posso guardar e quando terei o dinheiro necessário para fazer essa viagem. É importante que eu comprometa em guardar esses valores no tempo planejado para que eu consiga realizar meu projeto em uma determinada data. Voltando para o âmbito escolar, vimos que não é muito diferente. Os projetos são apresentados como um conjunto de atividades que se originam de uma situação-problema, onde professor e aluno têm propósitos comuns de atingirem um objetivo que se comprometeram, com a criação de um produto final. O tempo de duração do projeto vai depender de uma série de variáveis. Que atividades devem ser feitas, qual o meu potencial de trabalho, quanto tempo precisarei dedicar, qual seria o prazo final para a realização. E o importante é ressaltar que não basta o tema ser do gosto dos alunos. Se não despertar curiosidade por novos conhecimentos, nada feito. Por isso, uma etapa importante é a de levantamento de dúvidas e definição de objetivos de aprendizagem. No momento de apresentação final do projeto, é importante considerar o que foi aprendido pelos alunos e não fazer deste momento um evento apoteótico. Ainda que o empreendimento final seja importante, a aprendizagem ocorre durante o processo, ok? Podemos dar alguns exemplos. O projeto Contação de Histórias, que pode encerrar com uma encenação de uma história contada pelas próprias crianças. Já um projeto de profissões, o produto final pode ser uma feira informativa, que dará a oportunidade do aluno conversar com profissionais do mesmo mercado. O projeto Identidade, que pode apresentar um debate como empreendimento final. Será necessário investigar, ler, explorar assuntos e pontos de vista para que esse debate possa acontecer com riqueza. Ficou fácil, né? As atividades independentes são aquelas que não foram planejadas previamente, mas que devem ser registradas depois de acontecerem por terem sido importantes na trajetória da turma. Ela surge normalmente com a chegada de uma notícia ou um fato que gerou inquietação na turma. Com esse tipo de atividade é possível vivenciar bons momentos de aprendizagem. Assim seria uma aprendizagem significativa, pois parte da necessidade do outro. Essas são chamadas de atividades independentes ocasionais. Podemos dar como exemplo a abordagem de algum assunto que aparece espontaneamente, como o preço da gasolina, campanha de vacinação, notícias sobre uma guerra ou mesmo sobre uma situação inusitada ocorrida devido a uma reação climática. Temos também as atividades independentes de sistematização. Elas contribuem para que os alunos sistematizem as informações adquiridas sobre um determinado conhecimento anteriormente aprendido. Como, por exemplo, a construção de jogos de frações para que os alunos sistematizem o que já foi trabalhado neste conteúdo anteriormente e a retomada durante uma aula de algum conteúdo que já foi trabalhado nas aulas. Nessa modalidade organizativa, é possível a gente perceber a importância de que o planejamento seja flexível. Só assim é possível a reorganização do tempo para que o professor possa aproveitar os momentos em favor da aprendizagem significativa. Tirou de letra? É bom lembrar também que os projetos podem ser organizados para durarem dias ou meses. Vai depender dos objetivos propostos. Bom, agora vamos fechar falando das atividades independentes. As atividades independentes podem ocorrer a qualquer momento e não ter relação direta com o conteúdo que vem sendo desenvolvido na sala. Diante disso, se combinarmos as diferentes modalidades no planejamento, teremos maior chance de articular os diferentes conteúdos, evitando a fragmentação do conhecimento. É isso aí. Agora eu sugiro que você reveja seu planejamento e coloque em prática nossas reflexões.